Na palavra proposta para nossa reflexão hoje, primeira leitura da carta aos Gálatas, um trechinho do texto de Paulo escrito aos Gálatas e também um trechinho do Evangelho que nós ouvimos hoje, existe um embate de Paulo na primeira leitura e de Jesus no Evangelho com uma cultura que era muito presente entre os judeus, em particular os fariseus e mestres da lei. Havia entre judeus, fariseus e mestres da lei uma insistência em reduzir a prática religiosa à simples observância de alguns preceitos legais, como se a religião fosse fruto apenas do esforço do homem e alcançada exatamente só com o esforço do homem, sem nenhum tipo de auxílio da graça de Deus, um auxílio do alto. Na verdade, aqui o que está em jogo é uma discussão que atravessa todo o Evangelho de Mateus, que a gente tem acompanhado ao longo aí dos 4 últimos domingos, e a própria carta aos Gálatas, que a gente tem lido aí ao longo desta semana. A discussão é o lugar da lei, do mandamento, da observância da lei e do mandamento, e o lugar da graça de Deus na nossa fé. Algumas composições, algumas sínteses não são boas, porque elas querem afirmar uma coisa em detrimento da outra. Dizer assim: ser cristão é observar lei. É uma redução legalista da fé. Faz da fé, da experiência cristã, apenas algo que esteja restrito ao natural. Outros dizem, não, nenhum tipo de observância de mandamento ou de lei está ligado à fé cristã, mas apenas à própria fé. E eu estou desobrigado de leis, de ética, de mandamentos. É uma outra síntese também não interessante, porque não se trata também de dizer que a fé cristã não traga consigo uma ética, um conjunto de valores, que ela não tenha também exigências de vida. O texto do Evangelho de hoje, naquele estilo dos judeus bem simples, resolve esse problema, quando Jesus diz assim: ai de vós, mestres da lei, vocês pagam o dízimo do hortelã, vocês pagam o dízimo da arruda, vocês fazem questão de que sejam observados nos atos religiosos de vocês, mas descuidais da caridade, do bem, da justiça. E aí Jesus continua dizendo: o interessante seria que as duas coisas estivessem presentes, que uma coisa não significasse descuidar da outra, ou seja, que a experiência de fé de vocês tivesse realmente uma fundamentação sobrenatural, numa experiência de Deus, num encontro com Jesus, em alguma coisa que estivesse naquele plano do que a gente chama de mística, do encontro com Jesus, um encontro pessoal, uma experiência pessoal, mas que isto não significasse um absoluto abandono dos compromissos, dos mandamentos decorrentes dessa experiência da fé. Ou seja, a fé e as obras da fé são 2 momentos de uma mesma hora. A fé me toma pela mão e é coroada nas obras da fé. Obras, apenas obras, sem uma fundamentação de fé, elas acabam em algum momento se perdendo, porque falta às vezes um fundamento, uma raiz tão profunda que deixa o camarada perseverante na observância dos mandamentos, sem que haja uma fundamentação espiritual para que ele viva a caridade, a misericórdia e daí por diante.
Vocês se entenderam bem direitinho aquilo que a gente está tentando apresentar, mas a palavra de hoje, ela nos chama a gente entender o lugar da fé e o lugar das obras da fé como duas asas que conduzem o mesmo voo. A gente entender que são dois pratinhos de uma balança que precisam estar muito bem equilibrados, né? A minha experiência de fé, eu creio, eu encontro, eu falo com Deus, eu rezo, eu tenho uma comunhão, uma intimidade com Ele, mas essa comunhão, essa intimidade não está divorciada da minha vida. As escolhas que eu faço, os projetos de vida, as decisões que tomo, as ações pequenas do dia a dia, elas estão assim numa relação de continuidade com essa experiência de fé que depois ganha vida nas obras. É um circuito que precisa estar muito bem fechado, porque senão a gente acha que tem fé e não tem fé. A gente fazendo alguma coisa em desacordo com o que a gente ensinou, e o filho chama a nossa atenção dizendo: pai, pode isso? Mãe, pode aquilo? E aí a gente se vê numa situação difícil, porque a gente disse para eles que tinha que fazer aquilo, que não podia fazer aquilo, e eles pegam a gente ali, né, exatamente fazendo aquilo que a gente tinha dito para eles para não fazer. E aí a gente costuma responder, quando se vê numa situação difícil, assim, ó: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Imagino que vocês já devem ter escutado isso alguma vez na vida, né? Ali eles estão dizendo para a gente, ou estão falando desse divórcio entre o que eu creio que deva ser vivido e o que eu de verdade estou vivendo. Esse divórcio é exatamente contra o qual Jesus está se debatendo hoje com os fariseus e mestres da lei. E mais, com o gesto dos fariseus e mestres da lei de obrigar e cobrar dos outros a observância de alguma coisa que eles não estavam dispostos a cumprir. Então você impõe um fardo que você não vai carregar, nem está disposto a carregar. A gente, hoje a moda, né, chama isso de incoerência. Tem uma descontinuidade entre o crer e o viver. Os latinos antigos diziam modus credendi, a maneira de crer, e o modus vivendi, a maneira de viver. E aí a palavra de hoje vem, de alguma forma, chamar a nossa atenção para a necessidade da gente encaixar essas duas pecinhas aí, ó. Uma peça é o que eu creio ser o certo, digo aos filhos que é o certo, diga às pessoas que é o certo. E a outra pecinha é como eu coloco em prática ali, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, aquilo que eu digo para as pessoas, para os filhos e vida fora, que deva ser a forma correta de agir. Quanto mais encaixado, então, mais equilibrada ou mais amadurecida a nossa experiência de fé. É claro que a gente vai lutar a vida fora por esse encaixezinho aí, a gente vai batalhar um pouco por ele, né? De vez em quando a gente se pega: oh meu Deus, eu disse que não era para ir, eu estou aqui fazendo, oh meu Deus, eu não sei o que, eu estou aqui, ó. Né? A gente de vez em quando está se debatendo aí com alguns desencaixes, ou forçando uma barra para encaixar o que ainda não está moldado de maneira muito corretinha para encaixar. Mas a nossa luta deve ser essa: lutar por esse encaixe e lutar por ensinar, não deixar de ensinar, mas sobretudo ensinar pela experiência, pela maneira como a gente torna a vida aquilo que ensina, né? Você veja quando Jesus diz assim: olha, vocês devem dar a vida uns pelos outros. Mas esse não foi um conselho abstrato, ele deu a dele por nós. E disse: ó, vocês devem dar a vida uns pelos outros como eu. Ou seja, ele pregou, mas ele também viveu. Quer dizer, ele é causa
eficiente e é causa exemplar. Ele diz, tem que fazer, e ele fez para deixar ali um caminho aberto para a gente. Acho que dentro da família, a gente tem muito essas questões, né? E o que acontece com a família? Na rua, às vezes, a gente consegue manter uma certa pose, né? Não, fulano, tanto que às vezes, eu já escutei histórias assim. Eu encontrei uma senhora na rua, aí disse, pô, eu queria dar os parabéns para a senhora, seu filho é tão educado, o filho da senhora é tão educado, trata tão bem as pessoas. Aí ela ficou me olhando, depois ela me olhou bem no olho e disse assim, padre, o senhor tem certeza que o senhor está falando do meu filho? Aí eu digo, tenho, não é fulano assim, mas em casa aquilo é um cavalo batizado, padre. Bicho mal educado. Quer dizer, em casa, essas capas, esses artifícios, esses papéis sociais que a gente desempenha às vezes, né, a gente fica um pouco mais livre deles e ali a gente é um pouco quem a gente é, né? Mas e é lá que deve começar a ver esse encaixezinho e que às vezes as coisas ficam um pouco difíceis, né? Eu quero ser justo também, às vezes, por exemplo, quando eu falei do filho, né? Mas às vezes em relação ao pai também, né? Os adolescentes, a gente conhece o pai de um adolescente ou de um jovem e fala, pô, teu pai é um cara bacana, conversa com todo mundo. Padre, em casa entra mudo e sai calado. De alguma forma tem encaixes a serem feitos aí, a serem ajustados. De modo que eu acho que tem assim, a palavra de hoje, um bom espaço para a nossa reflexão. Ao longo da história da nossa fé e até da filosofia, muitas discussões já foram feitas em torno disso, né? A coisa do pragmatismo de um lado e do outro lado conceitualismo. Quer dizer, uma coisa é o conceito do certo, outra coisa é fazer o certo. Como é que a gente resolve esse abismo entre conhecer o que é certo e fazer o que é certo, né? Então, o cristianismo tentou resolver esse abismo, dizendo que não precisa haver exatamente esse divórcio, porque são dois momentos de uma mesma hora. E é interessante que a gente inverta, faça o certo primeiro e diga o certo depois. Uma vez eu li um livro muito interessante, que o camarada era um médico suíço, que ele se aposentou, não queria mais trabalhar como médico, e ele resolveu ir viver num outro país, numa vila, um lugar muito simples, tal. E ele frequentava o bar, frequentava uma vida simples. E aí as pessoas começavam a perguntá-lo, quem é você? Você não é daqui. Você é doutor? Você é isso, você é aquilo? E ele disse, poxa, mas eu não comentei nada com ninguém, não falo nada com ninguém. Mas as pessoas começaram a perceber, pela postura dele, pela maneira como ele se colocava, um pouco uma espécie de revelação explícita daquilo que ele era implicitamente. Se a gente observar no Evangelho, por exemplo, Jesus diversas vezes obriga as pessoas, não contem a ninguém aquilo que eu fiz. Jesus se preocupa com esse segredo em torno dele, por quê? Ele quer primeiro que as pessoas experimentem a pessoa dele, os sinais que ele realiza, e que depois as pessoas, por si só, observando o modo de viver, a maneira como ele experimenta a vida, que elas se sintam, eu acho que esse camarada é o Filho de Deus, é o Salvador. A maneira como ele... Então, que a revelação tem um caminho inverso. Em vez de dizer, eu sou o Filho de Deus, e depois agir como, é agir como e depois suscitar nas pessoas a pergunta, será que esse camarada é o Messias esperado? É o Filho de Deus? Então, talvez esse seja um interessante caminho para a gente encontrar uma interseção, vencer um pouco esse divórcio entre o conceitual e o prático e o pragmático. Aproveito hoje para desejar aos dois casais que completam 25 anos o desejo de que vocês possam encurtar e cada vez mais esse caminho, né? Que a experiência de vocês fora dos muros de casa seja uma espécie de revelação explícita do que se vive dentro, né? Que não exista uma história do muro para fora de casa
diferente da história que existe do muro para dentro de casa. Que sejam duas histórias muito próximas ou praticamente semelhantes e história de felicidade. Que a casa de vocês experimente ainda muitas alegrias. Eu acho que os dois ainda não têm netos, né? Tem neto já? Não? Pronto. A filha atrás. Não tem netos ainda, né? Isso aí. O Claudinho e Natécia também não tem. Mas depois as alegrias vão se multiplicando, né? A família vai aumentando, a alegria se multiplicando. E que vocês possam experimentar sempre essa ideia interessante, né? A alegria que a gente experimenta, a fé que está ali, a fé que está em torno daquelas coisas comuns do dia a dia, mas que tem relação sim com a maneira explícita de viver a fé, que depois fica claro que tem fundamento e é também experiência de fé, quando a gente cuida, quando a gente trata bem, quando a gente ama, quando a gente se preocupa, quando a gente tem vontade de falar, mas segura para não ofender, quando, né, a gente cede. Quem ama mais cede mais, mas é chato quando é sempre a mesma parte a ceder. O legal é quando os dois cedem e daí por diante, né? Acabei de ver um dando uma cutucada no outro aqui, ó. Eu falei, os dois cedem, eu, né? Vi a cutucada aqui. Então, isso acaba sendo importante. Toda vez que eu celebro, assim, 25 anos, 50 anos, eu gosto de contar uma lenda hindu. Vai lá, vou contar. Diz que quando Deus criou o mundo, Ele criou os animais todos e criou o homem, muito parecido com ele, segundo a lenda hindu. E certa vez o homem foi lá na porta de Deus porque tinha uma queixa a prestar. Olha, é lenda hindu, não está na Bíblia não, é lenda hindu, tá? Ele tinha uma queixa a apresentar ao Criador. E bateu a porta do Criador, o Criador, pois não, e ele disse, olha, eu vim aqui apresentar um protesto. Veja só como a leoa trata bem o leão, faz carinho, cafuné. Veja só, por exemplo, ali ó, o macaco e a macaca, ó, que alegria, que festa quando se encontram. E eu fui largado sozinho neste mundo. Ninguém cuida de mim. Deus então parou um pouquinho, lenda hindu, não está na Bíblia. Olhou bem firme no olho do homem e disse, tem certeza do que você está me pedindo? E o homem, claro, imagina se eu tiver uma companheira, que maravilha que vai ser. Deus pediu licença, foi lá dentro, demorou um pouquinho, fez a mulher e trouxe a mulher. Quando o homem olhou para a mulher, olho brilhando, disse, era isso. Eu não podia ter pensado algo assim, só mesmo o Senhor, o Criador, para me dar uma maravilha dessa. Pegou a mulher, abraçou, cheirou, cuidou e foi embora feliz da vida com a mulher. Passado um tempo, o homem foi lá na porta de Deus, bateu a porta muito aborrecido. Deus abriu a porta e o homem disse, por isso que você não tem mulher. Você é esperto. Você é esperto. A companheira que você me deu fala muito. Fala muito. Ela sabe da vida do macaco, da girafa, do leão. Quando a gente precisa fazer alguma coisa, eu fico horas a esperar que ela esteja em condição de sair. Não quero, estou devolvendo.
E Deus olhou bem firme no olho dele e disse: tem certeza do que você está fazendo? E ele falou: absoluta. E Deus foi, recebeu a criatura dele, a mulher, e o homem foi embora, aliviado. Passado um tempo, foi o homem lá na porta de Deus. Bateu, Deus abriu, pois não. Eu vim aqui, olhando para o chão, né? Cachorro molhado na chuva, para te dizer o seguinte, que eu te devolvi a mulher, né? Mas, ela fala, é verdade, demora para se ajeitar, tal, mas está me fazendo uma falta, eu não sei viver sem ela. E Deus disse: tem certeza do que você está me pedindo? E ele falou: tenho. E Deus perguntou à mulher se ela queria. E ela falou: quero. E Deus foi lá, colocou os dois um diante do outro. Eles foram felizes da vida. Passado o tempo, quem foi na porta de Deus foi a mulher. Bateu na porta dele. Deus abriu. Pois não, que surpresa. Agora que não aguenta sou eu. Porco. É porco. Desorganizado. Deixa tudo assim, esquece as coisas, não lembra de nada, não lembra de uma data, não lembra de nada. E Deus olhou para a mulher e disse: tem certeza do que você está? Absoluta, antes só do que mal acompanhada. E Deus levou o homem, foi embora a mulher. Passado um tempo, a mulher foi lá na porta de Deus, bateu e disse: olha, é porco, desorganizado, mas está ruim sem ele, está ruim sem ele. E Deus devolveu. Olha só o homem. Passado um tempo, veio os dois brigando na porta de Deus, bateram junto, pá, pá, pá. Eu não aguento mais, tal. E Deus abriu a porta. Eu quero te devolver. Não, eu que quero devolver, eu quero devolver primeiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí Deus disse assim: desta vez eu não aceito. Quando vocês me pediram uma companhia, eu fiz um para o outro. Ninguém é maior do que ninguém, mas eu fiz um para o outro de modo complementar. Se a cada dorzinha de cabeça um vier aqui entregar o outro, vai ser só o tempo para daqui a pouco vir aqui pedir de volta. Então aprendam a viver juntos, diz a lenda hindu, né? E nunca mais Deus aceitou de volta, e sabendo que Deus não aceitaria de volta, os dois aprenderam a viver juntos. É uma coisa simples, né? Cultura popular, mas eu acho que pode nos ajudar muito, hein? Né? A gente às vezes desenvolve umas fantasias tão engraçadas em relação ao casamento. A gente acha que não, eu vou achar uma outra esposa que não tem os defeitos da minha. Pode ter piores, hein? No quartel a gente aprende uma coisa assim: nada está tão ruim que não possa piorar, né? Porque também você não é lá essas coisas, né? Não é isso? Você também tem lá os seus trelelezinhos e tal. Então, né? Se ficar um tempo, construir uma história, há tanta cumplicidade, há tanta história, então, meu amigo, vamos acertar as coisas, não desenvolva fantasias assim, né? Vamos viver um amor concreto, como diz a palavra de hoje, né? Que casa conceito e experiência, e vamos tornar isso pé no chão. Com paixão, sim, claro, né? Com poesia também, mas com pé no chão, com história, com trabalho, com cumplicidade. Eu acho que quando a gente chega a essa fase aos 25 anos, o pé já está mais do que enterrado no chão, né?
Eu acho que é hora da gente, de alguma forma, andar com felicidade de ter construído história, vida e tocar o barco. Eu desejo aos dois casais hoje, né, duas famílias bonitas, que vocês sejam muito felizes, que não desistam da felicidade, que não se acostumem, o costume é muito ruim, né? Não se aturem, né? Cuidem para que haja sempre entre vocês um certo frescor que tem a ver com a presença do amor. Esses dias no Facebook, mandaram para mim uma postagem com várias imagens. E aí eram umas senhoras idosas, né, de idade bem avançada, e a postagem dizia assim: eu soube escolher, escolha bem. Aí essas senhoras estavam assim, sendo de surpresa fotografadas pelos seus maridos. Aí ela, velhinha, né, e o marido fotografando o jeito que ela come, o jeito, sem que ela perceba. Quer dizer, o coroa ainda está ligadão na coroa, né? Afim dela, ainda vê beleza, vê umas coisas. Eu acho que é muito mais desafiante, né? É muito mais fácil trocar a minha de 50 por 2 de 25, né? Mas é muito mais raiz. Trocar de 50 por 2 de 25 é Nutella, é fácil, mas é muito mais raiz essa coisa de você redescobrir, né, aquela cebola que você vai tirando cascas e descobrindo ali uma beleza sempre nova, sempre fresca, sempre ali viva. Então, aos dois casais, parabéns. Deus abençoe vocês, vocês possam viver aí muitos anos de felicidade, muita coisa boa pela frente. Vamos acompanhar o nosso canto e a procissão